Oiê, você está em mais uma aula do grupo Fortalecer. Essa aula ela é um pouco mais reflexiva e por isso eu quero te convidar a começá-la de uma forma diferente. Nós iremos começar com uma respiração profunda. Você irá puxar o ar, segurar um pouquinho e soltar o ar de uma vez. Vem comigo? Puxa o ar, segura e solta. De novo, puxa o ar, segura e solta. Mais uma vez. Quando nós fazemos essa respiração profunda, nós oxigenamos a nossa mente e temos mais clareza dos nossos pensamentos. Feito isso, vamos falar do tema de hoje. Será que você sabe ouvir o não? Nós muitas vezes já ouvimos sobre a dificuldade de falar não, e esse é um tema até para outra aula ou para o processo terapêutico, mas hoje eu quero falar sobre esse outro lado da moeda, que não é tão falado quanto o falar não, mas é tão importante quanto. Porque quando nós ouvimos o não, muitas vezes é gerado algum gatilho na nossa mente e a nossa reação pode não ter sido, não pode não ser tão legal. Muitas vezes nós ouvimos o não e os nossos pensamentos são ruins sobre quem nos falou não, e às vezes a pessoa nem teve tanta maldade assim em falar não, ou ela nem teve maldade de falar não para nós. Mas alguns gatilhos vêm e ativam esses sentimentos ou essas reações ruins. E o que são esses gatilhos, Mari? São lembranças que nós temos do passado, seja na nossa infância, na nossa adolescência ou até na nossa fase adulta mesmo. Pode ter acontecido momentos que pessoas vieram falar não e nos marcou muito, como, por exemplo, abandono é um gatilho, rejeição é outro gatilho. Às vezes você pode ter uma ausência de validação, você não foi tão validada durante a sua vida. Você pode ter também uma necessidade de aprovação, que é quando nós fazemos de tudo para sermos aceitas. Outro gatilho é ter o nosso orgulho ou o nosso ego ferido, que é quando nós temos a dificuldade de ser contrariada. Talvez você já foi contrariada muitas e muitas vezes na sua vida, e quando alguém vem com um não, não importa se ele está te contrariando ou não, você se sente contrariada. E também tem o gatilho da crença do desvalor, que é quando nós não nos valorizamos o suficiente, quando nós não achamos que nós somos boa o suficiente para fazer algo, ou para estar em algum lugar, ou para estar com alguém. Então, são alguns, esses são os gatilhos mais comuns, mas podem ter outros aí no seu inconsciente que trazem essa ativação de sentimentos que não são legais, que nos deixam para baixo. E aí eu quero trazer aqui algumas perguntas para vocês refletirem. Daqui para frente, eu recomendo que você pegue um papel e caneta e coloque no papel o máximo de informações possíveis, porque a escrita ela é terapêutica, ou seja, quando nós escrevemos, nós descobrimos coisas sobre nós que às vezes a gente nem sabia que estava aí dentro. Então, a primeira pergunta é: quem que te marcou, que te falou não? Teve alguém específico? Sim ou não? Ah, e eu recomendo que você pause esse vídeo e escreva a resposta de cada pergunta antes de ir para a próxima. Feito isso, nós vamos para a próxima pergunta. Qual é a sensação que vem quando alguém te fala não? O que você sente? Talvez seja raiva, talvez seja tristeza, talvez seja ira, talvez seja um incômodo. O que você sente ao ouvir o não? Talvez pode ser uma tranquilidade também. Que pensamento que vem? Essa já é outra pergunta. Qual é o pensamento que vem quando você ouve o não? O que você pensa sobre esse não que a pessoa está falando? Quando você ouve não, você lembra de algo do passado? Talvez um momento?
E para a gente fechar, como que o seu corpo reage? Você se silencia ou você se sente explosiva, com vontade de explodir? Qual que é a sensação do seu corpo? O que que você sente do fio de cabelo à ponta do pé? O que que você tem vontade de fazer para expressar o que você está sentindo ao ouvir o não? Respondeu? Eu espero que você tenha parado um tempinho e respondido cada pergunta que eu trouxe, porque o que eu tenho mais importante para falar para você sobre essa aula é: o não que vem do outro não te fere. Não é para te ferir muitas vezes, mas esse não pode revelar uma ferida que já estava aí dentro de você. Porque o não, ele pode ser uma proteção ou um redirecionamento. Ele não precisa ser sempre algo negativo ou sempre algo ruim. Se você todas as vezes que ouve um não, sente que foi fechada uma porta na sua cara, ou você sente que alguém enfiou uma faca em você, é porque tem uma ferida emocional que precisa ser olhada aí dentro, dentro de um processo terapêutico. Se você ouve esse não com tranquilidade, ok, tá tudo bem, que bom, porque você consegue refletir que esse não nem sempre é tão negativo assim. Mas, Mari, como que eu começo a lidar com esse não? Como que eu começo a ouvir não de uma forma mais tranquila? Vamos lá. Nem todo não é perda. Então, nós precisamos ter a consciência que, às vezes, esse não é cuidado de Deus. É por conta de um livramento, por conta de uma proteção. Às vezes Deus está ouvindo conversas que a gente não ouve. Deus está sabendo de informações que a gente não sabe. E quando esse não chega, é para nos evitar sofrimento no futuro. Jesus, inclusive, ouviu muitos nãos e se manteve na identidade dele. Ele tinha certeza que ele era filho do Pai, assim como nós precisamos ter a mesma certeza que nós somos filhas amadas de Deus. E aqui é uma outra reflexão. Você se sente filha de Deus? Porque é diferente termos a consciência, saber que nós somos filhas de Deus e sentir que nós somos filhas de Deus. Porque quando nós sentimos, nada nos impede de ter a nossa identidade, de viver na nossa essência plenamente ativada. Quando nós ouvimos o não, nós precisamos ouvir ele com um equilíbrio entre o sinal de força e fraqueza, para termos o entendimento se aquilo ali ativa algo que precisa ser resolvido ainda dentro de nós, ou se então ele vem com tranquilidade e com entendimento. Que esse não, às vezes, ele só veio para redirecionar mesmo do não, não pode ser por esse caminho, precisa ser pelo outro. Mas muitas vezes a gente ouve esse não, que não pode ser por esse caminho, como alguém que veio afrontar a gente, que veio nos contrariar, que veio querer entrar em conflito. E às vezes não é. Às vezes a pessoa só quer realmente informar que não, não pode ser por esse caminho. É só uma informação, é um redirecionamento. Então nós precisamos desenvolver maturidade para ouvir o não. E aqui nessa aula eu quero deixar 5 passos práticos para vocês ouvirem o não com tranquilidade. Eu recomendo que vocês anotem esses passos a passos também. Reconheça a dor sem negar. Sentir não é fraqueza. Quando nós reconhecemos a nossa dor, nós damos nome para os nossos sentimentos que nos incomodam, que nos faz mal, nós sabemos lidar melhor com eles. Então, reconheça a dor sem negligenciar, sem negar esse sentimento. 2, identifique o gatilho emocional ativado. No começo dessa aula, eu trouxe alguns gatilhos emocionais que ativam esse não de uma forma negativa. Reconheça quais são esses gatilhos. E para você saber lidar melhor, a cada vez que você ouvir esse não, você vai ter uma reação melhor. 3, reafirme quem você é. O não do outro não muda quem você é, não muda o seu valor, não pode mexer na sua autoestima e muito menos na sua essência. Reafirme quem você é na sua identidade. Se você não sabe ainda quem você é, busque esse autoconhecimento. Autoconhecimento nos traz a liberdade de sermos quem nós somos, melhora a nossa autoestima e nos traz liberdade de relacionar melhor com as pessoas também, porque afinal
Inteligência emocional é relacionamento. Primeiro nós nos relacionamos bem consigo mesmos, para depois nós nos relacionarmos bem com as outras pessoas. Então, busque se conhecer. 4. Pratique autoafirmação e autovalidação. Para você fazer esse 4, você precisa ter clareza de quem você é. Precisa ter o número 3 muito bem firmado. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós afirmamos quem nós somos com muita força, com muita intensidade. E nada e nem ninguém pode falar nada ao contrário. Nós sabemos nos validar, nós sabemos nos valorizar. E quando nós sabemos fazer isso, o não vem com muita leveza, vem com tranquilidade. A gente sabe, nós conseguimos fazer uma leitura mais clara do que significa aquele não. E 5, entenda que você também pode ouvir o não sem perder o afeto. Alguém pode vir te falar não e você pode continuar se relacionando bem com essa pessoa sem problema nenhum. Porque, como eu trouxe, pode ser um modo de proteção ou de redirecionamento. Então, sempre que você ouvir um não, continue sendo valiosa. Continue trazendo para você que nada mudou dentro de você, mas pode ter reativado alguns sentimentos do passado que precisam ser resolvidos. Pode ter mudado algumas coisas no seu pensamento, mas não mudou a situação e nem pode mudar o relacionamento, porque não é sobre o que está acontecendo no presente, é o que já aconteceu no passado. Se é sobre o passado, precisa resolver dando um novo significado para esse passado. Se é sobre o presente, é hora de sentar e conversar com essa pessoa sobre o não que você recebeu. Então, para a gente começar a encerrar essa aula, eu quero reforçar aqui que essa é uma jornada de consciência. Nós não podemos carregar culpa. Se você já falou, ouviu um não e teve uma reação ou pensamentos que não foram legais, não é hora de se culpar. É hora de reconhecer o que aconteceu, o que você sentiu, o que você pensou, o que o seu corpo reagiu, como o seu corpo reagiu, para a partir disso você ter novas atitudes. Quanto mais consciência você tiver, mais novas atitudes você vai ter. Lembrando que não tem um passe de mágica, não tem um estalar de dedos que vai mudar isso de uma hora para outra. Portanto, não se culpe, apenas foque que você pode ouvir o não e ficar tudo bem. E realmente está tudo bem. Relembre que o Grupo Fortalecer é um grupo seguro para vocês crescerem com leveza e por isso eu quero aqui propor um desafio, uma atividade. A cada não que você receber, que você ouvir, anote um aprendizado emocional. O que que você aprendeu naquele dia? Por exemplo, hoje eu ouvi não e aprendi que era só um redirecionamento e a pessoa não quis me afrontar. Fiquem muito à vontade de compartilhar isso no grupo se fizer sentido para vocês. Muito obrigada por estarem aqui em mais uma aula. Fiquem com Deus e até mais.